presidente, então nós estamos aqui hoje com um grupo, uma comissão de professoras categoria O da rede estadual que querem a aprovação imediata de um projeto de lei que foi uma formulação feita coletivamente por elas e outras professoras e outros professores categoria O, para que nós possamos pôr fim, de uma vez por todas, à duzentena e também que nós possamos garantir que as professoras categoria O possam utilizar o Hospital do Servidor Público, o IANSP, que elas não têm esse direito. A Lei 1093, que gerou essa situação inconcebível e execrável, que criou na época, quarentena, que depois virou a duzentena, isso foi em 2009. Foi uma lei aprovada, aqui um projeto de lei do ex-governador Serra, e na época me lembro que nós denunciamos que aquele projeto era perverso, que ele iria prejudicar os servidores estaduais, não só os da educação, porque a lei é para todo funcionalismo público. Ela veio em substituição à Lei 500 de 74. E nós denunciamos na época, mesmo assim não fomos ouvidos pela base do governo, não fomos ouvidos pelo próprio executivo. O projeto foi aprovado, o governador sancionou, mesmo com os nossos apelos ao governo, ele sancionou a lei, virou a Lei 1093, de 2009, que criou essa situação absurda da duzentena, onde o professor trabalha um tempo e depois ele é proibido de retornar à rede, ele fica um ano afastado da rede estadual, um absurdo total. Nós fomos ao Ministério Público na época, à Justiça, fizemos uma luta jurídica contra essa medida, contra esse projeto. Só recentemente que a Secretaria da Educação encaminhou um projeto de lei, acho que no ano passado, estendendo um pouco mais o contrato, mas não resolveu a situação, porque a duzentena continua existindo. E nós, desde então, estávamos tentando derrubar a duzentena. E apresentamos o PLC 24, que foi aprovado já em todas as comissões. Todas as comissões deram parecer favorável para o nosso PLC 24. Nós já temos, inclusive, a aprovação de um requerimento pelo plenário, um requerimento de urgência para que o projeto seja votado imediatamente. Inclusive, a própria Secretaria da Educação reconhece a importância do projeto, dizendo que a única forma de mudar essa situação é alterando a Lei 1093 através de um projeto de lei, que tem que ser aprovado exatamente aqui na Assembleia Legislativa. Então, as condições estão dadas, as condições estão todas dadas, as condições objetivas para que nós possamos resolver essa inaceitável situação, extinguindo. São duas coisas: nós queremos extinguir definitivamente a duzentena e queremos garantir que as professoras categoria O possam utilizar o Hospital do Servidor Público, porque elas têm direito, né? Como tem direito também, nós defendemos que elas sejam incluídas na aposentadoria pública, em SPPrev, porque hoje essas professoras são direcionadas para o regime geral da Previdência, só que elas são servidoras públicas, elas têm direito a contribuir com o SPPrev e não com o INSS. Então, são essas as três principais reivindicações colocadas no nosso projeto. Agora, nós precisamos da colaboração de todos os deputados, de todas as deputadas, para que o projeto seja votado em caráter de extrema urgência. E essas professoras estão mobilizadas, fazendo movimento, indo à Secretaria da Educação, fazendo reuniões lá, vindo aqui na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, porque a situação está insustentável, senhor presidente. E, no entanto, nós temos várias escolas sem professores. Então, o professor categoria O não pode mais lecionar e, ao mesmo tempo, tem várias crianças, milhares de crianças na rede estadual que ficam por um longo período sem professor. Então, uma situação esdrúxula que tem que ser resolvida imediatamente aqui na Assembleia Legislativa através do PLC, do projeto de lei complementar número 24 de 2015. Então, nós estamos fazendo esse apelo. Já fiz esse apelo no Colégio de Líderes, na Comissão de Educação, já pedi ao secretário
Naline que peça ao governador que oriente a sua base de sustentação aqui para aprovar o projeto, porque nós sabemos que quem manda na Assembleia Legislativa é o governo Alckmin. Ele tem a maioria dos deputados aqui, a oposição é pequena, só tem 18 deputados. Então, nenhuma aprovação passa sem autorização do Executivo. Por isso que eu tenho afirmado aqui, denunciado, que a Assembleia Legislativa não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, né? Mas toda essa movimentação está sendo feita, pressão em cima do governo, pressão aqui no Colégio de Líderes, conversas com os deputados, pelo menos os mais sensíveis a essa causa. Então fica aqui o nosso apelo aos 94 deputados e deputadas, aos líderes partidários, fica aqui a nossa exigência ao governo Alckmin para que resolva essa situação, né, liberando a base aqui de sustentação. E, mais uma vez aqui, quero saudar e parabenizar o trabalho de vocês que estão mobilizadas, são professoras, que já trabalham há anos na rede estadual, mas estão sendo penalizadas por conta de uma legislação que não tem nenhuma conexão com a realidade, que foi aprovada aqui para impedir que as professoras tivessem vínculo empregatício com a rede estadual. Essa proposta, deputado Coronel Camilo, presidente em exercício, era uma proposta, na época, que não tinha uma proposta, uma preocupação pedagógica, educacional, mas sim econômica, em romper o contrato de trabalho dos professores, para que os professores, categoria O, não tivessem vínculo com o Estado, para deixar de pagar férias aos professores, né, e outros direitos. Por isso que o professor hoje, categoria O, é considerado pelo Estado um professor de 5ª categoria, com direitos reduzidos. É um absurdo isso. Por isso que nós temos que aprovar o PLC 24 imediatamente. Eu até tenho dito o seguinte, que essas medidas do governo Temer, de terceirização, de terceirizar tudo, já foram aqui implantadas, já foram aqui na Assembleia Legislativa, e através do governo Alckmin e do governo Serra, elas foram antecipadas. O professor categoria O já era o prenúncio do que viria a ser esse projeto de terceirização do governo Temer e da reforma trabalhista. O fato é que, se a reforma trabalhista for votada no Senado, aprovada no Senado, e se não houver a revogação imediata da lei da terceirização, o Brasil inteiro vai virar categoria O. Essa é a verdade, vai ser tudo terceirizado. Não vai ter mais concurso público para professor, no Brasil vai acabar, porque o professor vai ser contratado através de uma empresa. É isso que vai acontecer. Mas aqui o São Paulo é o laboratório da política de ódio contra os trabalhadores e contra os servidores. Então era isso, parabéns a vocês, professoras, aqui a professora Márcia, aqui sempre presente, sempre atuando e pressionando. Parabéns pela luta de vocês e contem com o nosso total apoio. Muito obrigado, deputado Coronel Camilo.